Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é música erudita, resgate as raízes aqui da nossa região em termos musicais. Quem vem bater um papo com a gente hoje é a Mary Oliveira, ela é diretora-geral do projeto Memória Musical. Seja bem-vinda, Mary, tudo bem? Obrigada, Tânia, tudo bem? Tudo jóia, Mary. Queria que você explicasse então um pouquinho desse projeto que começou agora em julho, vai para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tem bastante tempo aí para divulgar esse projeto para a nossa população. Sim, o Memória Musical, ele tem como objetivo resgatar coisas que estão esquecidas mesmo. O esquecimento provoca uma perda muito grande, né? Porque aí as pessoas não sabendo que aquilo é importante, que é importante preservar, é importante mostrar aquilo, muitas vezes essas obras são desprezadas e viram lixo, são jogadas fora. Então, o Memória Musical quer exatamente encontrar essas partituras e fazê-las viver de novo. Trazer a cena, fazer os concertos com elas, fazê-las se tornarem música e não só papel. Né? E a gente tem uma riqueza muito grande aqui em Taubaté, apesar de que, infelizmente, muitas coisas se perdem, nós encontramos uma riqueza muito grande ainda nos museus de Taubaté. Nesse caso, especialmente no Museu da Imagem e do Som. Sim, a gente percebe que o Brasil não é muito conhecido por investir aí na pesquisas históricas, divulgação, de respeito mesmo ao que já passou. Então esse trabalho, a gente estava conversando nos bastidores, que é um trabalho de formiguinha. Sim. Eu queria saber como é esse processo. Bem, na verdade, a minha vontade de fazer isso foi despertada há muitos anos, quando o professor, pedagogo, historiador, eu nem consigo me lembrar de todos os títulos dele, professor Ives Rudner Schmidt, me dedicou uma composição e uma canção linda. Ele escreve muito sobre a nossa região, né? A música dele é contemporânea, é uma música de muitos efeitos, né? Que quer mesmo levar você até aquele lugar, nessa viagem até o lugar. Ele fala muito da cidade, de poetas daqui, usa poesias dos nossos escritores e é uma música linda, muito linda. E o que acontece? Quando ele me dedicou essa canção e me presenteou com ela, eu pensava na época, meu Deus, como agradecer, né? Como agradecer? E o interessante foi que com o decorrer do tempo e a maturidade, e sabendo aonde procurar, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Eu acabei querendo ir encontrando, batendo em portas que me deram um pouco de ajuda para poder realizar isso. E aí comecei a reunir esse material, não só o material, mas também as pessoas para executar essa obra. Além disso, há que se ter um cuidado bastante intenso, não no caso da obra do professor Ives, que ele mesmo já edita tudo, todas as partituras dele são editadas, tanto que o Museu de Taubaté, o Museu Histórico, abre um parênteses, tem uma sala dedicada a ele, e toda a obra dele, ele próprio, ele está com 85 anos, ele mesmo organizou e está entregando ao museu todo o acervo dele organizado. São quase 500 obras de composição dele. Muita coisa. Isso é uma dádiva sem tamanho, que a história jamais poderá agradecê-lo, não só por ter feito pela obra da vida dele, mas por ter ainda entregue para a posteridade, para o museu guardar isso e tudo já devidamente organizado, já é tudo catalogado, ele é uma pessoa extremamente organizada. Mas não é o que acontece com os outros. Sim. Né? Muitos arquivos, muitos acervos, muitas obras de compositores foram perdidos exatamente, primeiro porque provavelmente essa pessoa não tinha um interesse absolutamente comercial nisso. E aquilo não foi editado. Sim. Como a gente estava conversando, muitas partituras são de missa, né? Exato, então, são de música sacra. As pessoas não percebem que pode ser um original, que pode ser alguma coisa nova, diferente. Bem assim, e o que acontece? No manuscrito, às vezes a pessoa olha e acha que aquilo ali era só uma cópia de alguma coisa. E, na verdade, muitas vezes você tem uma obra original na mão, um manuscrito original na mão. E no Centro de Recuperação da Unesp, em São Paulo,
O professor Paulo Castanha esteve abrindo a série Conferência do Memória Musical, que o Memória tem concertos e palestras, né? Ele nos contou que eles têm 2 grandes acervos do Vale do Paraíba, que foram recolhidos sob condições tenebrosas. Por exemplo, estavam numa salinha ou num quarto velho, abandonado, com goteiras que levantavam, eles levantam assim, mostra a foto, eles levantando e a água caindo daquilo, dos manuscritos e tal. Então, é uma perda gigantesca, mas pelo menos esses 2 estão lá em recuperação. E aqui, aí indo ao Mistal, eu já tinha ouvido falar desse compositor antes, que vai tomar 2 desses concertos, os 3 concertos, os outros 2 serão sobre ele, que é um italiano que migrou para cá e foi o nosso primeiro mestre de capela na Santa Terezinha. E cuja obra tem uma grande parte, melhor dizendo, uma grande parte da obra está no Mistal, em Taubaté. Então, é realmente um presente. São quase 100 obras catalogadas, mas que algumas estão incompletas, mas são muitas, todas de cunho litúrgico, ele escrevia para a liturgia, e lindas, na verdade, a maioria para coro, pequena orquestra, como ele tinha na época, e uma música muito bonita. Ele estudou no Conservatório Benedetto Marcello de Veneza, ele nasceu em 1862 em Veneza e migrou para o Brasil em torno de 1891, 1892. Se rendeu aos encantos do Vale. Exatamente. Na verdade, ele também se rendeu aos encantos posteriormente de uma taubatiana e se casou aqui na Catedral em 1902. Então, é uma delícia você pegar as partituras todas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cópia do catálogo, que o Regis Duprat, um grande musicólogo brasileiro, dos mais respeitados, fez em 1983, a pedido do professor Paulo Camilleri Florensano, que era o diretor, então, do nosso Museu Histórico. Né? E é um dos fundadores do nosso sistema de museus aqui, da Divisão de Arquivo e Museu Histórico de Taubaté. E aqui a gente vai encontrar as missas todas, hinos de santos, matinais, tedeums, para todas as épocas litúrgicas. São muitos hinos, são cerca de 20 hinos, são cerca de 30 ladainhas, é muita coisa. Se não me falha a memória, são 8 ou 10 Ave-Marias, todas, ou solo e orquestra, ou coro e orquestra, e em algumas ocasiões solistas, quarteto solista, coro, 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, tal como os solistas, só que para coro, e além disso, a pequena orquestra que ele dispunha. A gente nota que ele não tinha viola, né? Na orquestra a gente tem das cordas, violinos, 1 e 2, viola, cellos, contrabaixos nas cordas. Ele não tinha viola. Isso era muito comum, infelizmente, essa falta da viola, né? E lá no fim do século XIX, começo do XX, nas regiões interioranas e tal. Então, ele usa sempre um violino 3 para cobrir a parte da viola que ele estaria escrevendo. E a música é belíssima, então é uma satisfação imensa de poder levar essa música e torná-la viva de novo para as pessoas poderem ouvir. A gente fala em música clássica, música erudita, pensa logo em Beethoven, em Mozart, os grandes nomes das óperas. O que o Brasil tem a oferecer nessa área que a gente ainda não sabe e que precisa descobrir? Olha, além de Carlos Gomes, além de Villa-Lobos, né, nós temos outros tantos compositores, mas que infelizmente não recebem a divulgação necessária. E também vários deles não tiveram a sua obra preservada, digamos, né? Então,
Há, por exemplo, coisas perdidas do próprio Carlos Gomes, há coisas perdidas dos compositores famosos nossos mesmo, há coisas que se perderam. Mas a gente encontra na modernidade, hoje, alguns compositores muito importantes. Eu tive o prazer de conhecer João Guilherme Ripper, que acabou de ter 3 de suas óperas tocadas nos nossos teatros mais importantes, Festival Amazonas, onde eu estive agora cantando em abril e maio, Festival Amazonas de Ópera, o festival de óperas mais importante da América Latina, hoje tem 21 anos de existência, isso em se tratando do mundo novo e não do velho mundo, né? É realmente uma coisa muito importante, 21 anos que acontece o Festival Amazonas de Ópera, e o Festival Amazonas ainda incentiva novas composições, para que se crie história mesmo. É que muita gente fala que a música brasileira não é mais a mesma coisa, que falta qualidade. Essa pessoa, então ela pode buscar novas alternativas. Procurar. Sim, falta a divulgação, mas não falta a quantidade que poderia ter aí para trazer para casa. Produção, exato. Ele compôs Kawajen, que é uma ópera de libreto indonésio, mas também compôs Piedade, que acabou de ser feita há 2 semanas no Teatro Municipal de São Paulo. Então, é uma questão a ser pesquisada, a ser procurada. Hoje que a gente tem informação ao alcance dos dedos, no smartphone, no celular, mais simples que seja, o smartphone mais simples que seja, você tem acesso num tablet, computador e tudo mais, você também pode procurar. Então, a gente tem uma gama de compositores, Ronaldo Miranda, por exemplo, que compôs O Menino é Liberdade, que conta uma história da cidade de São Paulo nos anos 40, uma ópera linda. E a gente encontra outros tantos compositores, que aí eu vou pecar, inclusive, e esquecer alguns deles. Tem alguns mais jovens, tem grandes arranjadores, tem compositores de música de câmara, tem compositores de ópera, sim, tem compositores sinfônicos, sim. Nós temos compositores de música instrumental, sim. E temos muita gente, infelizmente, para a nossa perda, mas também para a nossa alegria sob outra ótica, vão embora. Quando consegue uma bolsa numa universidade que o apoia, quando consegue uma bolsa no Instituto Europeu que o apoia e onde ele consegue produzir. O compositor precisa de calmaria, ele precisa de estudo e precisa de se sentar, ter um espaço e ter tempo para poder criar isso, né? Então, é uma coisa extremamente elaborada que exige isso do compositor, do criador, né? A gente, às vezes, ouve falar, mas o Mozart compunha tantas coisas por dia, mas o Rossini compôs uma ópera em um mês, mas o Beethoven fazia aquilo. A gente tem que levar em conta que eles viviam numa época extremamente profícua, que não havia essa correria da informação, que não é formação. Não é verdade? As pessoas têm tanta informação e formação nenhuma. Não absorve. Não absorve nada. É tudo tão rápido que nada fica. Então, eles viviam numa época muito distinta e numa velocidade distinta de nós. Com certeza. Né? Então, eles realmente podiam se dar essa quietude de compor e entregar para os seus músicos para realizar, que hoje em dia não há. E um mês para eles demorava muito mais do que o nosso. Provavelmente. Podemos dizer assim. É verdade. Então, a gente... É uma questão de procurar. Eu, inclusive, posso referendar, procure mesmo, há canais, você encontra canais no YouTube de música erudita, canais de música brasileira, a gente tem grandes professores que se especializaram na nossa história da música, que falam desde a nossa música colonial brasileira até agora a nossa música contemporânea. Então, é muito possível encontrar isso. É só uma questão
de se querer procurar. A gente encontra tudo que procura hoje em dia na internet. Sim. E todos os tipos de compositores querem divulgar suas obras hoje, que vem a importância dessa ferramenta. Sim. Então, se a gente procura, vai encontrar. O canal do Memória Musical entrará no ar na próxima semana. Vai sair na próxima semana e nós vamos ter a música sacra / erudita aqui de Taubaté, nesses últimos 130 anos praticamente, desde a chegada do Penzo, que é isso que a gente tem registrado, nós teremos esse canal alimentado por obras desses compositores, não só dele, mas do professor Ives também. Sim. E de outros. E aí eu quero até fazer um pedido. Pode fazer. Bem, há muita coisa perdida e provavelmente aí na sua casa tem alguma coisa, tem alguma história, pode ter tido alguma história. Ah, o meu bisavô era músico, o meu avô tocava violino, o meu bisavô tocava órgão, o meu bisavô tocava harmônio, tocava piano, tocava algum outro instrumento de orquestra, cantava no coro da catedral, cantava no coro da Igreja Santa Teresinha. Se você, por acaso, tem alguma história a esse respeito, procure a gente pelo e-mail memoriamusicalvp@gmail.com. É exatamente isso que a gente também quer, reunir material, ou então, se tiver alguma coisa, leve ao MISTAL, o Museu da Imagem e do Som. Sim. Fica lá ao lado do Museu Histórico, na Tomé Portes del Rey, na Vila São José. Ali ele funciona de segunda a sexta-feira. Então, no horário comercial, até às 17 horas. Então, deixe lá, olha, isso aqui era do meu avô, tinha lá uma cópia de uma peça manuscrita. Esse acervo vai ser preservado, guardado, vai se tornar um tesouro para a posteridade e também para o presente, porque o nosso objetivo, encontrando obras assim, é também fazer concertos com elas, colocá-las para soar, porque no papel elas estão mudas e uma obra musical não merece. Maravilhoso, o recado foi dado já, mas o programa vai entrar num rápido intervalo, mas volta, porque a gente ainda tem muito mais para conversar aí sobre a música Vale Paraibana, do projeto Memória Musical, e um pouquinho da história da Mary, que tem bastante coisa aí que eu nem mencionei. A gente volta já já.